Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a uma rúbrica Reler. Desta vez o programa vai ser ligeiramente diferente. Temos um tema e o tema é uma pessoa. José Relvas, o político, o mecenas, o líder republicano, o lavrador. Ainda ontem estive em Módena, na Itália, num encontro científico internacional, onde tive a oportunidade de apresentar a conferência José Relvas and the Diplomatic Strategies of the Portuguese First Republic, ou seja, José Relvas e as estratégias diplomáticas da Primeira República Portuguesa, que explorou um bocadinho não só o período de José Relvas enquanto embaixador, nas funções que desempenhou em Madrid, mas também outras funções diplomáticas que teve antes. Este programa é sobre livros e não vos vou contar aqui a história de José Relvas e creio que podemos fazer aqui duas abordagens. Aquilo que José Relvas escreveu, que felizmente está publicado e a que se consegue aceder com alguma facilidade, e o que se tem escrito sobre José Relvas. Em primeiro lugar, existem desde logo muitas histórias gerais, não é? Tanto histórias de Portugal, como as histórias de Portugal clássicas, a de José Matoso, mais recentemente aquela que foi coordenada por Rui Ramos, a coordenada por João Medina, essa que tem onde se enfoca mais este período da República, também a nova história de Portugal. Portanto, existe toda uma série de obras de referência onde a época da Primeira República é retratada e evidentemente, o papel fundamental que José Relvas teve no movimento republicano é abordado. Mais concretamente, ainda há pouco tempo surgiu um estudo uma coletânea de estudos de história da Primeira República, ainda que não haja lá nenhum artigo específico sobre a história de José Relvas. Importa ali a reforma, por exemplo, do escudo, que fala sobre José Relvas como Ministro das Finanças, ou pelo menos sobre o papel que ele teve. Portanto, este caminho dos livros de referência será sempre uma forma de descobrir o personagem. Agora, vamos ao que José Relvas escreveu. Não é fácil de obter, aliás, foi o único livro que ele, como livro, publicou em vida, a questão agrária portuguesa. Trata-se de uma conferência que José Relvas fez no Porto. Ele depois, nas memórias políticas, explica qual era o objetivo. Seria os republicanos, antes de tomarem o poder, antes da Revolução, tinham combinado entre si fazer uma série de conferências sobre o tema em que eram especialistas, e no caso a questão económica portuguesa, aspectos do problema agrícola, porque José Relvas falava sobre economia, mas em particularmente sobre agricultura. E este livro é uma peça rara hoje em dia, porque foi publicado no início do século e editado no Porto. Resulta da própria conferência que José Relvas fez nessa cidade. No entanto, foi reeditado. Surgiu já nos anos 80 com a edição da Câmara Municipal de Alpiarça, um livro que, apesar de esgotado, se consegue obter com mais facilidade do que este que dizia há pouco, que era Elementos para a História da Primeira República, a Economia e a Ação de José Relvas. Trata-se do quê? Trata-se de um estudo de Conselheiro e Pedroso, com uma coletânea de textos de José Relvas sobre economia, sobre agricultura, várias conferências que ele proferiu ao longo da vida, quer enquanto militante do Partido Republicano, quer enquanto líder dos vinheteiros, dos viticultores desta região. Para quem não sabe, é desta forma que José Relvas chega à política. Ele próprio diz que era republicano desde os tempos da faculdade, isto seria finais do século XIX. Ele conclui o curso em 1880, em Lisboa. No entanto, nunca teve ação política até 1907, quando se filia no Partido Republicano. A ação que teve anteriormente a isso é como líder dos agrários, como líder sindical, digamos assim, mas de um sindicato de empresários que reclamavam os mesmos privilégios que eram atribuídos aos vinhos do Douro, nomeadamente ao vinho do Porto, para a região do Ribatejo. O monopólio que havia sobre o vinho licoroso, ele queria que também fosse aplicado aqui, sobretudo na produção do que nós chamamos vinho abafado e outros tipos de vinhos, cuja produção era limitada porque existia uma prerrogativa de monopólio
para a zona demarcada do vinho do Porto e, portanto, os outros viticultores não poderiam produzir esse tipo de vinhos. E também havia uma pauta aduaneira que favorecia a exportação de vinho do Porto em relação a outro tipo de produção nacional. Portanto, as primeiras reivindicações são nesse sentido e noutros sentidos, até que um amigo dele, João Chagas, lhe faz uma famosa carta, sem nunca dizer o nome de quem é, mas já perto da Revolução, ao amigo José Relvas: faça a revolução, mas não a faça apenas para arejar as adegas. Ou seja, defendendo que o fazer a revolução republicana não devia de ser uma coisa setorial. Há muito mais material escrito por José Relvas. Este conjunto de textos económicos fazia antever um outro sobre finanças públicas que nunca chegou a ser publicado. Foram publicados, isso sim, contra a vontade do autor, as Memórias Políticas de José Relvas em 1977, com a introdução de João Medina e seleção e notas de Carlos Ferrão. São 2 volumes de Memórias Políticas, contra a vontade do autor, porque José Relvas deixou em testamento que as memórias só deviam ter sido editadas em 1990. No entanto, depois do 25 de Abril, entenderam os autores do trabalho e da edição que já estavam reunidas as condições políticas para tal. Relembro que José Relvas, ainda em 1927, 2 anos antes da sua morte, teve alguns problemas com a então Polícia Política, que se chamava PVDE, ainda não tinha mudado o nome para a PIDE, que lhe revistou a casa em busca de algum contacto com revolucionários ou adversários da ditadura militar, que ainda não se tinha transformado em Estado Novo. No entanto, estas memórias políticas são um documento fundamental para conhecermos verdadeiramente a figura de José Relvas, e foi a partir delas que baseei todas as minhas investigações, apesar de serem o ponto de vista do biografado, do autor, digamos assim. Temos de ter isso em atenção. São de uma leitura excelente e dão-nos a visão dos acontecimentos na primeira pessoa. Tem um relato fenomenal da Revolução Republicana. De qualquer dos modos, considero, esta é a minha opinião, que não deviam ter sido publicadas naquela altura. Devia-se ter respeitado a vontade de José Relvas, e acho que este livro merecia uma reedição crítica, respeitando essa vontade, que as memórias deviam ter sido publicadas só a partir de 1990. Ainda há também, e aqui creio que um pouco abusivamente, um livro que faz uma coletânea de textos de José Relvas sobre Teófilo Braga, um dos republicanos de quem Relvas não gostava muito, e chega nas Memórias Políticas a acusá-lo de que ele se vestia mal, não sabia estar, não tinha forma de estar, não tinha capacidade para ser Presidente da República, porque nem sequer sabia que fato devia levar a cada cerimónia. Mas esse trabalho está feito de uma forma manipuladora dos textos, fazendo ver o antagonismo que havia entre uma figura ou outra. De qualquer das formas, creio que também não foi feito com o rigor historiográfico que se exige. Chama-se Teófilo Braga e os Republicanos, o dossiê pessoal de José Relvas. De facto, são textos retirados do contexto onde foram escritos e colocados num livro que mostra o antagonismo entre as duas figuras e que não vai muito para além disso. Aliás, muitos daqueles textos já tinham surgido. Sobre o José Relvas não existe muito material publicado. No fundo, existem 3 trabalhos. O catálogo Conspirador Contemplativo, que é uma referência sobre quem quer estudar este período e esta figura. O catálogo foi coordenado por João Bonifácio Serra e tem trabalhos de muitos autores. Surgiu com a exposição que houve na Assembleia da República em 2008, nos 150 anos do nascimento de José Relvas, não é? Portanto, que nasceu em 1858. O Conspirador Contemplativo é uma obra excepcional e esta de fácil aquisição ainda. Eu próprio escrevi a fotobiografia de José Relvas, que foi o primeiro trabalho biográfico sobre José Relvas, portanto, que abrange toda a sua vida, não é? A dificuldade que tive de maior foi sentir que sobre esta figura tão importante para a nossa história não existia ainda uma biografia. Está organizada em vários capítulos e deve muito à pesquisa que fiz no Arquivo dos Patudos, mas também às próprias memórias de José Relvas.
e recomendo a leitura, apesar de ser suspeito neste caso. Recentemente, o escritor que se tem dedicado a biografias deste período, também Eurico Cardoso, fez uma biografia de José Relvas que ainda não tive a oportunidade de ler, se bem que tanto quanto sei é mais um trabalho autodidata e que não tem o grau de referenciabilidade de um estudo histórico. Sei que tem alguns trabalhos nas forjas, eu próprio estou a desenvolver uma tese de doutoramento sobre José Relvas mais concentrado na sua atividade política. Nesse sentido tive a oportunidade de levar à Itália, portanto, a figura do diplomata José Relvas. Sei que esta figura de diplomata José Relvas também está a ser trabalhada noutras teses, e há bem pouco tempo Cátia Salvado defendeu uma tese sobre os Relvas, família de fotógrafos. E há aqui muito pano para mangas. Acho que o Carlos Relvas também merecia mais estudos e trabalhos que viessem ao lume. A própria Margarida Relvas, irmã de José Relvas, que deve ter sido uma das primeiras mulheres fotógrafas em Portugal. E há pouco tempo houve uma conferência muito interessante na Casa dos Patudos sobre Clementina Relvas. Tive também já a oportunidade de falar com o professor António Nabais, que está a desenvolver um estudo sobre, e há alguns artigos sobre a faceta de José Relvas lavrador. Portanto, existem aqui vários campos para abordar a personagem, e se eu, na minha tese que estou a preparar e que espero que concluir em breve e que depois saia em breve, irei abordar sobretudo a parte política e este José Relvas político que desempenhou vários cargos de Ministro das Finanças, Embaixador, mais tarde Primeiro-Ministro, um governo muito interessante no qual é destruída ou é derrotada a ameaça monárquica. Existem também uma componente cultural do José Relvas artista, colecionador e que constrói aquela magnífica Casa dos Patudos que não se pode descurar. Acho que tem pano para mangas, inclusivamente para a própria ficção. A República já tem dado obras de ficção. Recentemente foi lançado o romance 5 de Outubro de Lourenço Coutinho, já tem algum tempo, mas é um romance interessante. De qualquer das formas, não há nenhuma obra que aborde assim de chofre a figura de José Relvas. Não podia deixar de acabar o programa sem vos contar então a história que reproduzo no meu livro da morte de José Relvas. Estava então José Relvas com 70 anos no seu leito de morte e desmaiou. Pensando que ele tinha morrido, todos fizeram um ar consternado e o político recuperou os sentidos. Então percebeu o que se tinha passado e terá dito: se eu voltar a desmaiar, sussurrem-me ao ouvido: viva a República! Se não responder, é porque morri. Era sem dúvida um homem de ideais. Até o próximo programa. Deixo-vos com este ideal republicano de José Relvas. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.